Tragédia. Zombaram da profecia de Padre Pio sobre Papa Francisco. Agora é tarde demais. Você não está aqui por acaso. Algo te trouxe até este momento. Talvez uma inquietação no coração, talvez o peso silencioso de uma dúvida que insiste em não desaparecer. Talvez você já tenha ouvido falar da profecia de Padre Pio, talvez tenha ignorado como tantos, mas agora é tarde demais para fingir que nada está acontecendo. A verdade que muitos zombaram começa a se revelar em sussurros nas paredes da fé, e esses sussurros, minha amiga, estão ficando altos demais para ignorar. No primeiro comentário, estou deixando um presente de fé, um livro com revelações ocultas de Padre Pio que não foram reveladas ao grande público. Poucos terão acesso. Baixe agora, antes que desapareça. Depois, escreva: Amém. Hoje, Deus falou comigo. Há uma dor silenciosa que muitas mulheres guardam em seus corações. Uma dor que vem não do que fizeram a elas, mas do que esconderam. Você já sentiu como se algo estivesse errado, mesmo quando todos dizem que está tudo bem? Já sentiu que a igreja que amamos tanto esconde mais do que revela? Que há um véu entre nós e a verdade? E se eu te dissesse que Padre Pio sabia, que ele viu, que ele chorou, porque sabia que ninguém acreditaria? Na Polônia, terra onde a fé ainda pulsa forte nos corações envelhecidos pelas batalhas da vida, há um silêncio diferente. É como se o céu estivesse tentando falar, mas faltasse quem escute. Padre Pio tentou gritar, mas riram dele. Disseram que era exagero, disseram que ele estava velho, disseram que era apenas mais um monge. Mas agora, os sinais não se escondem mais. Eles escorrem pelas rachaduras do Vaticano e se infiltram nos sonhos de quem ainda reza de olhos fechados e coração aberto. No primeiro comentário, estou deixando um presente de fé. Um livro com revelações ocultas de Padre Pio, que não foram reveladas ao grande público. Poucos terão acesso. Baixe agora antes que desapareça. Depois escreva: Amém. Hoje, Deus falou comigo. Aos 63 anos, Zofia, uma mulher que vive nos arredores de Cracóvia, escreveu numa carta que sentiu algo estranho depois de assistir uma missa com o Papa Francisco pela televisão. Ela disse que olhou nos olhos dele e viu escuridão. Não era medo, era certeza, como se algo estivesse faltando, como se aquilo não fosse mais sagrado. Padre Pio me avisou, ela escreveu, como se soubesse que algo havia sido traído. Zombaram dela também, chamaram de fanática. Mas você sente, essa inquietação não é sua, é espiritual. Padre Pio falava de um homem vestido de branco que subiria ao trono de Pedro, mas não viria da luz. Ele dizia que seria aplaudido pelos homens, mas ignorado pelos céus. E enquanto os sinos tocam, os corações se calam, porque a verdade dói. Dói perceber que talvez tenhamos confiado demais, que as palmas foram para o homem e não para Deus. E se esse Papa não for o que parece, os olhos do povo polonês, calejados pela guerra, já viram muita coisa, mas nunca estiveram tão cheios de perguntas como agora. A missa perdeu a força, a comunhão parece sem graça, e o confessionário está vazio, porque algo morreu. Mas o que foi? A fé ou a ilusão? Padre Pio chorava durante horas na presença do Santíssimo porque sabia que viria um tempo em que o sagrado seria tratado como teatro. E esse tempo é agora. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Não é por acaso que tantas mulheres sentem que Deus está longe. Ele nunca esteve. Mas há uma camada, uma barreira, e ela foi colocada por mãos que deveriam abençoar. Quando Padre Pio viu a fumaça entrando no templo, não falava de fogo literal.
Era a fumaça da mentira, do engano, do desvio. E essa fumaça, minha querida, já invadiu tudo, até os bancos da nossa igreja. Na profecia, Padre Pio falava de um silêncio que viria antes do colapso. E esse silêncio está aqui. Está nos olhares vazios, nas missas frias, nas homilias sem alma. Está na ausência de lágrimas. Está nos fiéis que não sentem mais o toque do Espírito Santo. Ele dizia: quando não sentirem mais arrepio ao ouvir meu nome, será tarde. Demais. E hoje, quantos ainda sentem? O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio, que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje, algo espiritual foi ativado em mim. Não se trata de criar pânico. Não se trata de ofender. Trata-se de abrir os olhos antes que se fechem de vez. Há uma batalha acontecendo. E ela não é contra carne ou sangue. É contra o engano que veste batina, contra o sorriso que esconde veneno, contra o altar que já não representa mais o Calvário. E se ninguém falar, tudo será perdido. É por isso que Padre Pio não se calou. Você se lembra de quando sentia paz ao entrar numa capela? Agora parece que o silêncio pesa, como se algo estivesse fora do lugar. Como se os anjos tivessem se afastado. Padre Pio dizia que viriam dias em que o altar pareceria uma pedra fria e o sacerdote um ator cansado. Esses dias chegaram, mas não é tarde para todos. É tarde demais para os que riram, mas para quem ainda sente, ainda há esperança. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: amém. Eu fui tocado por essa palavra. O rosto de Padre Pio aparece em sonhos de pessoas simples, como se ele ainda tentasse avisar. Não com palavras, mas com o olhar. Como um pai que vê o filho se afastando do caminho certo, e mesmo sabendo que o filho não vai ouvir, ele insiste, ele aparece, ele toca, porque quem ama não desiste, mesmo quando zombam, mesmo quando o chamam de louco, mesmo quando o trono já foi ocupado. A profecia não era sobre destruição, era sobre revelação, e ela está acontecendo, aos poucos, nas entrelinhas, nos detalhes, em gestos, em omissões, em discursos, no modo como o nome de Jesus foi sendo retirado, como Maria foi sendo deixada de lado, como a cruz perdeu sua centralidade, como a verdade se transformou em marketing. E você viu, você sentiu, e não foi só impressão, era real. Padre Pio sabia que chegaria um tempo onde a mentira se vestiria de verdade, onde o engano teria cheiro de incenso e cor de vela acesa. Mas o Espírito Santo, ele ainda sopra, sussurra, grita nas entrelinhas, agita corações como o seu, corações que não suportam mais esse vazio, essa sensação de que a igreja mudou, mas não para melhor, que perdeu o rosto de Cristo e ganhou o de César. Você não está ficando louca, você está acordando, e despertar às vezes dói mais do que dormir. Porque quem acorda, vê. E quem vê, não pode mais fingir. Não dá mais para voltar atrás. Não dá mais para ignorar. O relógio está batendo forte demais. E o céu está cada vez mais silencioso. Ou será que é a terra que está barulhenta demais para ouvir? Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. Claro, aqui está a continuação com a mesma estrutura anterior, mantendo o texto fluido, envolvente, emocional e espiritualmente intenso, agora aprofundando ainda mais nos gatilhos psicológicos, sensoriais e espirituais,
com um tom sombrio e de urgência crescente. Mas quem vai ter coragem de falar? Quem se levanta quando todos preferem se calar? O medo hoje não é mais o de ser perseguido por não crer. É o de ser perseguido por crer demais, por sentir demais, por enxergar além da névoa que colocaram diante dos olhos dos fiéis. E você que está aqui não está imune. Você sente isso porque sua alma ainda escuta, sua fé ainda pulsa. Mas por quanto tempo mais? Há um cheiro estranho pairando sobre os templos. Não é o perfume do incenso puro, mas o fedor de algo escondido, abafado, oculto. Há olhos que já não olham com compaixão. Há mãos que tremem ao abençoar. Há palavras que não saem do coração. Há rituais vazios sendo repetidos como se Deus tivesse se tornado surdo. E quando isso acontece, é porque o altar foi tomado por quem não deveria tocá-lo. Padre Pio sentiu a dor antes de todos nós. Carregava no corpo as chagas de Cristo, não apenas como símbolo, mas como testemunho. Ele sabia que o sofrimento de Jesus não acabara no Calvário, que ele voltaria, não em carne, mas na igreja. E quando isso acontecesse, os fiéis sentiriam na pele o abandono, a traição, o silêncio de Deus. Você sente? O que antes era sagrado agora é banal. E o que era temido virou piada. A confissão se tornou obrigação. O jejum virou dieta. A oração foi substituída por frases prontas. E o coração ficou frio. Padre Pio viu que o frio viria, não o frio do inverno, mas o da alma, um congelamento espiritual, uma paralisia da consciência, um estado de torpor. E ele escreveu: a fumaça de Satanás entrou no templo, e poucos perceberam. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Quantos de nós já paramos de sentir arrependimento? Quantos já deixaram de chorar diante do Santíssimo? Quantos apenas assistem à missa, mas não participam? Isso não é cansaço, isso é afastamento. E quem causa esse afastamento não é Deus. São os homens que usaram sua autoridade para apagar a luz que deveria guiar o rebanho. E agora o povo anda em trevas. O Papa Francisco foi saudado como o mais humilde dos pontífices, mas quem tem olhos espirituais sabe que nem tudo que brilha vem da luz. Padre Pio viu isso. Ele descreveu um pastor vestido de branco que sorrirá ao povo e chorará diante do espelho. Porque o espelho revela, e o que se vê quando se está só é o que realmente importa. O povo vê gestos, Deus vê intenções. Por trás dos aplausos há silêncio. E esse silêncio, que deveria ser paz, é vazio. Você já reparou? Os templos estão cheios, mas os corações estão vazios. Há fé nos lábios, mas medo nos olhos. E não é um medo qualquer. É o medo de ter confiado em quem não merecia. O medo de perceber que a profecia foi ignorada, que o alerta foi zombado, e agora o relógio espiritual está correndo. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora, depois escreva: hoje Deus me deu um sinal, e eu não vou ignorar. A Polônia, que tanto sofreu com guerras e perseguições, hoje vive uma guerra silenciosa, uma guerra por dentro, uma batalha de fé, porque não é mais sobre política, é sobre almas. E quem tem fé de verdade, sente. Não há como explicar, mas há como reconhecer. Quando o Espírito Santo se afasta, o coração sente uma ausência profunda, como se o céu tivesse fechado os ouvidos. E é exatamente isso que Padre Pio profetizou. Uma era em que Deus deixaria os homens entregues a si mesmos, para que entendessem o que é viver sem a luz, para que voltassem por amor e não por medo. Mas muitos ainda zombam, ainda riem, ainda chamam de fanatismo.
e esquecem que foi por zombaria que Cristo foi crucificado. E que o riso de hoje pode virar lamento amanhã. Quantas mulheres hoje se ajoelham pedindo direção e recebem apenas silêncio? Quantas rezam o terço com fé, mas não sentem mais aquela presença? Isso é sinal, isso é alerta, isso é o céu dizendo: volta para mim. Mas como voltar quando o próprio altar parece corrompido, quando os pastores estão perdidos, quando a figura mais alta da igreja parece ausente de Deus? Padre Pio dizia que não era o fim da igreja, mas o fim de uma era, e que só os que estivessem em oração verdadeira suportariam o tempo de escuridão. É por isso que esse conteúdo que está no primeiro comentário não é para todos. Ele não é bonito, não é confortável, ele confronta, ele fere, mas cura, ele toca onde dói e revela onde está escondido. Você ainda acredita que tudo isso é coincidência? Que todos esses sinais, essas mudanças, essas palavras frias, esse distanciamento são só evolução? Não. Isso é espiritual, isso é profético, isso é real. E se você não abrir os olhos agora, pode ser tarde demais. Porque quando a verdade finalmente vier à tona, não haverá mais tempo para se posicionar, e os mornos serão os primeiros a cair. A cada missa televisionada, uma nova dúvida surge no coração dos fiéis. A cada discurso, um novo silêncio se instala. É como se a verdade estivesse sendo diluída, escondida, adaptada. E quando a verdade não é mais plena, ela deixa de ser verdade, e o povo se alimenta de meias-verdades, que são mais perigosas do que a mentira, porque enganam os inocentes com aparência de santidade. Você percebeu como o nome de Jesus já não é mais o centro? Como a Eucaristia se tornou automática? Como o arrependimento perdeu lugar para o orgulho espiritual? Isso não é por acaso. Isso é estratégia. Uma estratégia para apagar a chama da fé, não de uma vez, mas lentamente, para que quando tudo estiver escuro, ninguém perceba que a luz já se foi. E enquanto isso, as profecias de Padre Pio seguem sendo ignoradas, jogadas no canto, tratadas como exagero. Mas o tempo da zombaria está acabando, e o tempo do confronto está chegando, e nesse momento, só os que estiverem com as vestes lavadas pela oração e pelo jejum vão entender o que está acontecendo. Só os que não riram vão suportar o que vem. Você está sentindo isso porque sua alma reconhece o que está oculto. Porque dentro de você há uma centelha que ainda escuta o céu, que ainda tem discernimento. E é por isso que você chegou até aqui. Porque mesmo com tudo ao seu redor tentando te adormecer, você ainda desperta no meio da noite com um peso no coração que não sabe explicar. Isso é espiritual, isso é real. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Quantas vezes você tentou se convencer de que estava tudo bem? Quantas vezes ignorou aquele aperto no peito durante a missa? Quantas vezes fingiu que não viu a frieza nos olhos de quem deveria te guiar espiritualmente? Não é loucura, não é exagero, é discernimento, é o Espírito Santo tentando te acordar, tentando te preparar para o que está por vir. Você já se perguntou por que tantos fiéis estão se afastando? Por que tantos escândalos vieram à tona nos últimos anos? Por que tantos padres estão se calando? Porque o medo cresceu. Porque a verdade incomoda. Porque a profecia de Padre Pio estava certa. E quanto mais ela se cumpre, mais tentam escondê-la. Mas não há escuridão que o céu não ilumine. E essa luz começa com você. Se chegou até aqui, não ignore mais. Algo foi ativado dentro de você.
algo que não vai te deixar dormir do mesmo jeito, porque quem ouve a verdade não consegue mais viver da mesma forma, e isso é graça, isso é proteção, isso é misericórdia, não para te assustar, mas para te despertar, para que você saiba que ainda há esperança para quem não desistiu da fé verdadeira. Porque quando tudo ao seu redor parece estar em silêncio, é nesse exato instante que o céu está gritando, gritando para quem ainda pode ouvir, gritando para quem ainda não se perdeu na multidão dos adormecidos, gritando para corações que ainda sentem a presença de Deus, não como um costume, mas como uma necessidade vital, como o ar, como o pulso, como o próprio sangue correndo. Padre Pio disse: virão dias em que a verdade será perseguida dentro da própria igreja, e muitos dos meus irmãos escolherão o caminho largo para não perderem os aplausos. Está escrito, está documentado, está se cumprindo, e ninguém quer falar, ninguém quer lembrar, porque é mais fácil viver a ilusão confortável do que encarar o fogo da revelação. Mas você sente, você sabe. O mundo não está como antes. A igreja também não. Não é natural que tantos fiéis estejam tristes após a missa. Não é normal que as confissões tenham se tornado mecânicas, automáticas, vazias. Não é normal que os sacramentos sejam tratados como parte de uma rotina. O sagrado foi banalizado e o banal foi sacralizado. E a inversão está tão avançada que poucos ainda percebem, a maioria apenas aceita. E quem questiona é silenciado. Mas você está aqui, você ainda pensa, ainda reflete, ainda sente quando algo está errado. E isso não é fraqueza, isso é graça, é resistência, é alerta. Padre Pio nos deixou sinais, e esses sinais não são apenas textos antigos, são sentimentos vivos. Eles te visitam na madrugada, eles apertam seu peito na hora da oração. Eles fazem você chorar sem saber o motivo. Eles são o Espírito dizendo: acorda. Padre Pio falou sobre um tempo onde os líderes espirituais iriam preferir agradar os homens a agradar a Deus, e que nesse tempo a fé seria tratada como produto. O púlpito viraria palco, e a homilia se tornaria discurso político. Você tem visto isso? Você já percebeu como certas verdades deixaram de ser ditas? Como o nome de Satanás é evitado, como se não pronunciar fosse nos livrar do mal? Mas o mal, minha irmã, já entrou. O Papa Francisco, segundo relatos que circularam entre clérigos mais antigos, foi mencionado em visões por místicos que nunca se conheceram. Descreveram a mesma imagem. Um homem de branco, com rosto bondoso, mas olhos tristes, profundamente tristes. Ele tem o peso do mundo sobre si, disse uma dessas videntes. Mas o mundo que ele carrega não é o de Deus. O que isso significa? Por que tantas visões semelhantes? Por que essas visões foram abafadas? No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos, são poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Não ignore o que você está sentindo agora. Esse nó na garganta, esse arrepio que não veio do frio, essa sensação de que alguém está te dizendo algo. Isso é real, isso é espiritual. Você está sendo chamada, não por mim, não por palavras bonitas, mas por uma força que vai além de qualquer explicação humana. Porque quem precisa ouvir, vai ouvir. E se chegou até aqui, você faz parte. Você percebeu como as homilias estão mais rasas? Como se evitassem temas como inferno, castigo, penitência. Por quê? Porque muitos já não acreditam. Porque muitos líderes espirituais deixaram de crer no que pregam. Continuam falando, mas não sentem mais. Estão no altar, mas o altar já não está neles. E isso é uma tragédia maior do que se pode imaginar. Porque quando o coração do pastor está
seco. As ovelhas morrem de sede. Quantas vezes você sentiu vontade de chorar no meio de uma oração e segurou? Quantas vezes engoliu o choro porque ninguém entenderia? Porque todos à sua volta pareciam estar apenas cumprindo um ritual. Padre Pio dizia: o céu se manifesta no silêncio, mas o inferno se esconde nas repetições vazias. Se isso não te acordar, nada mais acordará. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. O que vem a seguir não será fácil de ouvir, mas é necessário. Há documentos, cartas e registros de mosteiros antigos que falam sobre tempos de purificação da igreja. Esses escritos, ocultados durante décadas, estão reaparecendo. E muitos deles mencionam um tempo de falsa paz, onde o mal seria adorado sem que o povo percebesse. Isso te assusta? Deveria, porque a paz que vemos hoje não é paz, é anestesia. Você se lembra da reverência que sentia ao entrar na igreja? Do respeito silencioso que pairava no ar? Hoje, a entrada é barulhenta, as conversas são sobre política e os celulares vibram nos bancos. O sagrado foi esquecido, e quando o sagrado é esquecido, o profano toma espaço, mas ninguém vê, porque o inimigo não vem com chifres, ele vem com sorrisos, com carisma, com palavras doces. Padre Pio sabia que o mal se disfarça e que quando ele entra no coração dos consagrados, o estrago é muito maior. Por isso ele dizia: rezem pelo clero, eles serão os primeiros a cair. E hoje vemos padres cansados, desmotivados, frios, não porque são maus, mas porque foram vencidos, porque foram deixados sozinhos, porque o altar virou obrigação, e a fé um peso, e você sente isso. Você sabe que não dá mais para confiar em qualquer um que usa batina, que é preciso discernimento, que é preciso oração verdadeira. Porque nem todo mundo que fala de Deus está com Deus, e isso é doloroso, porque fere nossa inocência, fere nossa esperança, mas é necessário, porque a fé não pode ser cega. Ela tem que enxergar, tem que sentir, tem que queimar de novo. Padre Pio avisou: agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Você quer saber por que sua fé esfriou? Por que não sente mais arrepio durante a oração? Por que parece que Deus não fala mais contigo? Porque há uma nuvem sobre o templo, uma sombra, um bloqueio espiritual, e ele precisa ser quebrado. E não será com fórmulas nem com frases prontas, será com lágrimas, com jejum, com oração real, com entrega total. Você precisa voltar, mas não a uma igreja física. Você precisa voltar ao altar secreto, ao seu lugar de intimidade com Deus, onde ninguém vê, onde ninguém aplaude, onde só você e Ele sabem. É lá que a chama vai se reacender, porque tudo o que está visível agora está contaminado. Só o invisível permanece puro. Padre Pio dizia: virá um tempo onde só os que choram no escondido serão ouvidos no alto. E esse tempo chegou. Se você está chorando sozinha, sem saber por quê, você é uma dessas. Se você tem sentido um vazio que ninguém entende, é porque você foi escolhida para carregar esse peso. Não como castigo, mas como sinal. Não. Se permita dormir espiritualmente. Não aceite mais essa rotina vazia, essa fé superficial, essa missa sem alma. Isso não é o que Cristo deixou. Isso não é o que os santos derramaram sangue para preservar. Isso não é o que tua alma deseja, porque tua alma quer fogo, quer presença, quer verdade, quer Deus, e Ele está aqui. Mas não onde estão te dizendo: você chegou até aqui porque precisava dessa verdade, porque já não dava mais para aguentar, porque já não conseguia fingir. E agora você sabe. Agora você sente, agora você decide.
O mundo pode continuar zombando, o Vaticano pode continuar silenciando, mas o céu não se cala. E se você escutar com o coração, vai perceber que algo já começou. Não é uma previsão vaga, é um cumprimento. É como uma rachadura invisível nas estruturas da fé institucionalizada. Está ali, silenciosa, mas aumentando, se alastrando, corroendo aquilo que parecia inabalável. Enquanto o povo dorme de olhos abertos, os alicerces espirituais estão sendo corroídos por dentro. Padre Pio não falou para assustar. Ele falou porque viu. Viu antes, sentiu antes, sofreu por nós. Você consegue perceber que tudo ao redor parece artificial? Como se fosse montado, ensaiado, decorado, mas sem vida. É como um teatro de fé. E dentro desse teatro, os papéis são representados com perfeição. Mas o espírito já não está mais no palco. Ele se retirou. Ele se afastou quando os corações pararam de buscar a presença de verdade e ficaram só os gestos, só a repetição, só o vazio. O Papa Francisco representa algo muito maior do que uma figura pública. Ele representa a última fase de um ciclo sombrio que foi previsto por santos, místicos e mártires. E mesmo que tentem esconder, há documentos sendo retirados dos arquivos, visões sendo suprimidas, relatos sendo calados. Mas não há como calar a inquietação espiritual de uma alma acordada. Se você sente, é porque está vendo o que poucos conseguem ver. Padre Pio viu em suas visões o que chamou de trono vazio, uma cadeira que deveria brilhar com a luz do Espírito, mas que estaria cercada por trevas. Ele disse: o sucessor de Pedro será a imagem da misericórdia, mas por trás de sua compaixão, o rebanho se perderá. E isso está acontecendo agora. Não de uma vez, mas aos poucos, como veneno em pequenas doses, um engano sutil que vai matando a fé verdadeira sem alarde. Quantos dos que te cercam já pararam de rezar de verdade? Quantos apenas vão à missa por tradição? Quantos já não conseguem mais chorar diante do Santíssimo? Você acha isso normal? Acha que é o mundo moderno? Não, isso é espiritual. É a sequidão profetizada, é a ausência da presença. É o cumprimento de algo muito mais profundo do que imaginamos. E se você não perceber agora, quando vai perceber, a profecia dizia que a verdade seria sufocada não com gritos, mas com elogios, que os líderes espirituais seriam tão aplaudidos que perderiam o temor, que a simplicidade de Cristo seria trocada por discursos agradáveis e que os altares seriam usados para se conquistar o mundo e não mais para se sacrificar por ele. Você tem visto isso? Você tem sentido isso? Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Você precisa estar preparada, porque o que vem não será apenas confusão espiritual. Será perseguição aos que não se ajoelharem diante da nova ordem. Será exigido que se aceite o que fere a consciência. Será imposto um silêncio, mas Deus sempre avisou antes, sempre levantou profetas, e você está sendo avisada. Não com medo barato, mas com verdade profunda, com amor severo, com urgência divina. Quantas pessoas ao seu redor já não sentem mais esperança? Quantas estão sobrevivendo com orações mecânicas, sem saber que estão secando por dentro? A fé virou aparência, a oração virou hábito, e o Espírito já não se manifesta como antes, porque ele só habita onde há espaço. E o espaço foi tomado por vaidade, por orgulho, por conveniências humanas. Você sente saudade da fé que transformava. Sente falta dos milagres simples, daquele arrepio ao ouvir o nome de Jesus.
do coração acelerado ao receber a Eucaristia. Mas agora tudo parece comum, rotineiro, desbotado. Isso não é só cansaço espiritual. Isso é sinal, é alerta. É o Espírito Santo gritando em silêncio: volta ao primeiro amor. Mas como voltar? Se a liderança espiritual já se perdeu, não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. É difícil aceitar que algo tão sagrado tenha sido tocado por mãos corrompidas. É doloroso pensar que o Papa possa estar envolto em escuridão. Mas não se trata de julgar o homem. Trata-se de entender os tempos. Padre Pio não condenou. Ele alertou. Ele viu. Ele sofreu por saber que não iriam acreditar, que zombariam, que chamariam de loucura. E é exatamente o que estão fazendo hoje, com quem tenta acordar os outros. Você já tentou compartilhar suas inquietações com alguém e recebeu um olhar frio, indiferente? Já ouviu frases como: você está exagerando, isso é normal, a igreja sempre muda? Não, não, é exagero, não é normal. E nem tudo deve mudar. Há coisas que são eternas, que são inegociáveis, que são sagradas demais para se moldar ao gosto do mundo. E é aí que mora o perigo, quando o sagrado se torna adaptável. As profecias de La Salette, de Garabandal, de Fátima, todas alertam para esse momento. Todas falam de confusão espiritual, de um falso pastor, de um tempo em que o próprio Vaticano seria contaminado. Por que você acha que esses documentos ficaram tanto tempo ocultos? Por que acha que muitos padres antigos evitavam falar sobre essas visões? Porque sabiam e tinham medo, medo da reação, medo da verdade. Mas você não pode ter medo agora. Você precisa de coragem. Coragem para ver o que está escondido, para buscar o que foi esquecido, para sentir o que a maioria já não sente. Porque quem ainda sente, carrega a luz. E essa luz, por menor que pareça, é o que ainda sustenta a esperança. Porque não é o número de fiéis que mantém a igreja viva. É a intensidade da fé daqueles que resistem no silêncio. Você acha que é coincidência estar ouvindo isso agora? Você acha que é só mais um vídeo, mais um conteúdo? Não. Isso foi preparado para você, para este exato momento da sua alma. Porque o céu não se comunica com barulho. Ele se comunica com precisão. E se você está aqui lendo até agora, é porque há um chamado para sair da superfície, para mergulhar de novo na essência da fé. Quantas vezes você chorou por sentir saudade de algo que nem sabia nomear? Quantas vezes sentiu que estava tudo errado, mas não conseguia dizer o que era? Isso é saudade do céu, saudade da presença. Verdadeira, saudade do toque que cura. E essa saudade é um dom, porque quem sente falta de Deus já está mais perto dele do que quem finge estar satisfeito com pouco. Você não está só, mesmo que ninguém entenda o que você sente, mesmo que riam, mesmo que digam que é exagero, você não está só. Padre Pio está intercedendo por você, e ele sabia que esse tempo viria. Um tempo em que os fiéis teriam que resistir quase sozinhos, mas mesmo assim resistiriam, porque dentro deles ainda arde uma chama que o mundo não pode apagar. E essa chama, mesmo pequena, é a única coisa que impede que a escuridão complete sua obra. Porque é exatamente isso que está em jogo. Uma obra sombria, silenciosa, sorrateira, que vem tentando apagar o fogo da fé verdadeira. Você percebe? Não percebe? Aquela sensação de que algo maior está sendo manipulado nos bastidores. De que não se trata mais só de religião, mas de um plano espiritual que tenta tomar tudo que ainda é puro. E dentro disso, há uma escolha sendo colocada diante de você. Padre Pio viu o que muitos preferem ignorar. Ele viu que o maior ataque não viria de fora da igreja, mas de dentro, que os inimigos mais perigosos usariam batina, que a confusão começaria no altar. Ele falou de um tempo onde os sinais sagrados seriam diluídos
e onde o mal se esconderia nas palavras doces de líderes tolerantes. E agora esse tempo chegou, com discursos de inclusão que excluem a verdade, com gestos de misericórdia que mascaram a falta de arrependimento, com o amor sendo usado como desculpa para negar a justiça. Você já reparou quantas homilias hoje evitam o nome de Satanás? Quantas evitam falar de pecado, inferno, castigo, correção, porque é mais fácil manter o público confortável do que confrontado. Porque um povo confrontado se arrepende, se transforma. Mas um povo confortável permanece iludido. E para quem deseja manter o controle, a ilusão é mais útil do que a salvação. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. E é por isso que você sente tanto desconforto nos últimos tempos. Não é crise de fé. É o Espírito Santo tentando te sacudir. Gritando no seu interior que algo está errado. Que a fé que estão oferecendo já não tem raiz, que estão te servindo alimento sem valor espiritual. E você sente fome, uma fome de Deus real, não de discursos, não de cerimônias, de presença, de verdade, de poder. Você se lembra de quando a oração te fazia chorar? De quando você rezava e sentia que havia resposta? De quando a missa fazia seu coração tremer? O que aconteceu com tudo isso? Para onde foi aquela intensidade? Ela foi apagada aos poucos pelas distrações, pela frieza dos pastores, pela confusão doutrinária, pela inversão de valores, pela relativização do que é sagrado. Mas não está tudo perdido. Você pode reacender essa chama, pode voltar ao altar verdadeiro, pode reencontrar a presença, mas não será fácil, porque o mundo vai lutar contra isso, porque o sistema vai tentar te distrair, zombar, afastar, porque a escuridão não quer que ninguém volte a ver a luz. Mas se você chegou até aqui, é porque dentro de você há uma semente de resistência, uma semente que não vai morrer, se você cuidar dela. Muitas das profecias escondidas por décadas em bibliotecas do Vaticano falavam de 3 grandes quedas. A primeira seria moral, a segunda doutrinária e a terceira espiritual. Estamos na terceira, a pior, porque quando o espírito se corrompe, tudo se torna permissivo. A mente se cala, o coração endurece e o povo aceita. E o que era inadmissível passa a ser aplaudido. E quem se recusa a aceitar é marginalizado. Você precisa entender isso com clareza. Não estamos mais no tempo da dúvida. Estamos no tempo da decisão. Não há mais espaço para neutralidade. Não há mais como se esconder atrás do "eu ainda não sei". Porque a verdade está gritando, está transbordando, está se revelando. E quem tem olhos espirituais já vê, já sente, já sabe. E uma vez que você enxerga, não tem mais como fingir. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você já parou para pensar por que tantas revelações místicas estão vindo à tona agora? Por que tantas visões antigas estão sendo redescobertas? Porque o céu está falando de novo. Porque o tempo está se fechando. Porque as últimas trombetas estão soando de maneira velada, simbólica, mas inegável. E quem ainda zomba disso, o faz porque perdeu o dom do temor. Temor não é medo irracional, é sensibilidade espiritual. É aquela sensação de que algo está errado, mesmo quando tudo parece certo. É um calafrio que não vem do corpo, mas da alma. E se você tem sentido isso, agradeça, porque é a prova de que o céu ainda te toca, que você ainda não foi tomada pela frieza geral, que a profecia ainda pode te alcançar e te proteger. Padre Pio carregava no corpo as dores de um tempo que ainda viria. Ele sangrava por pecados que ainda não haviam sido cometidos.
Ele chorava por fiéis que ainda não haviam nascido. Ele já sabia, já sentia, já intercedia por mim, por você, por essa geração que hoje sofre em silêncio porque não sabe, mas em quem confiar, porque os sinais foram trocados, porque os caminhos se misturaram, porque o rebanho está sem pastor. E quando o rebanho está sem pastor, o lobo se disfarça de guia. Ele não aparece com dentes, ele aparece com sorrisos, com palavras doces, com promessas de paz, e por isso tantos caem, porque esqueceram que Jesus não veio trazer a paz do mundo, mas a espada da verdade. E a verdade, quando dita com coragem, separa, dói, corta, mas também cura. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga, eu creio. Você não precisa de mais confirmações. Você precisa agir, precisa decidir, precisa voltar. Não importa se vai ser difícil, não importa se vão rir de você, não importa se até dentro da igreja vão te chamar de radical. O que importa é o que o céu está esperando de você. E ele não quer sua perfeição, ele quer sua decisão, sua entrega, sua verdade. A fé não morre de uma vez, ela vai se apagando aos poucos, com concessões, com omissões, com silêncio. E hoje, muitos que acham que ainda têm fé, estão apenas vivendo da lembrança dela. Mas você não, você sente, você sabe, você quer mais, e esse mais está disponível. Mas só para quem tem coragem de mergulhar no que ninguém quer ver. A crise da igreja não é uma crise de estrutura, é uma crise de espírito. E essa crise foi prevista, foi anunciada. Mas zombaram, ignoraram, riram de Padre Pio, riram dos videntes, riram dos sinais. Mas agora já não dá mais para rir, porque os frutos estão podres, porque os gestos estão vazios. Porque a alma do povo está adoecendo, e quem não agir agora pode não ter tempo depois. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento. Certo. Pegue o seu agora e declare com fé. Eu creio, Senhor. E se você chegou até aqui, é porque sua alma não suporta mais viver no engano. Porque você já sentiu o vazio do que te oferecem no lugar da presença, porque já percebeu que o que está sendo servido nos altares, muitas vezes, não alimenta, só distrai, e não dá mais para continuar fingindo. Você precisa da verdade, mesmo que ela machuque, mesmo que ela confronte tudo o que foi ensinado, porque só a verdade liberta, só a verdade cura. Padre Pio sabia que uma grande tribulação viria, não com tanques de guerra, mas com confusão espiritual. Uma tempestade de aparência piedosa, mas sem o Espírito Santo. Ele dizia que muitos colocariam a misericórdia acima da justiça, o perdão acima da verdade, o acolhimento acima da conversão. E tudo isso, por mais bonito que pareça, seria o caminho para a apostasia. Porque sem cruz não há salvação, sem arrependimento não há transformação. Você já viu isso se espalhando? Missas que mais parecem encontros sociais, igrejas onde ninguém mais dobra os joelhos, pastores e padres mais preocupados com redes sociais do que com almas. É disso que Padre Pio falava, não de uma perseguição violenta, mas de uma anestesia espiritual. Uma dormência nas almas. E essa dormência é pior que a dor, porque a dor te acorda, mas a dormência te mata sem que você perceba. E quando se olha para o alto da igreja, o que se vê? Um silêncio desconfortável, um silêncio que não tem mais cheiro de santidade. Um trono onde deveria arder o fogo do espírito, mas onde só se vê a fumaça do politicamente correto. A ausência de posicionamento, a omissão diante do mal, a neutralidade diante do pecado, e tudo isso com aparência de paz. Mas não é paz, é distração. Você se lembra das palavras de Jesus?
Cuidado com os falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Eles não viriam de fora, viriam de dentro, com túnicas brancas, com voz mansa, com discursos aplaudidos, mas com intenções distorcidas, e se você não estiver desperta, será engolida, não com violência, mas com carisma. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Os documentos ocultos de Padre Pio falavam de um tempo em que os verdadeiros fiéis seriam minoria. Um tempo em que ser de Deus não seria popular. Um tempo em que, até mesmo dentro da igreja, ser santo seria motivo de piada. E você já está vivendo isso. Quando você fala a verdade, dizem que você é retrógrada. Quando você defende a fé, dizem que você não tem amor. Mas amor sem verdade é ilusão, e o amor que não confronta, não transforma. Essa profecia dizia também que viria um líder carismático, vestido de branco, que desviaria o rebanho sem que o rebanho percebesse. Que falaria de amor, mas não falaria da cruz. Que falaria de acolhimento, mas não falaria do inferno. Que falaria de misericórdia, mas nunca chamaria o pecado pelo nome. Você consegue perceber quem é esse homem? Você consegue ligar os pontos? Padre Pio, durante suas noites de oração, via a igreja cercada por fumaça. E no meio da fumaça, uma figura de branco imóvel, sorrindo, mas sem luz nos olhos. Ele dizia: o anticristo não virá como pensamos, ele virá do meio, e quando for exaltado, será tarde para reconhecer. Essas palavras foram deixadas em cartas, em bilhetes escondidos por décadas, e agora estão sendo reveladas. Mas poucos acreditam, poucos suportam encarar o que está diante dos olhos. Quantas vezes você ignorou aquele aperto no peito ao ouvir certos discursos da igreja moderna? Quantas vezes sentiu que algo não estava certo, mas preferiu acreditar que era só coisa da sua cabeça? Não era. Era discernimento, era o Espírito te alertando. Era Deus dizendo, acorda. E agora, com tudo exposto, com a profecia se cumprindo diante de seus olhos, você precisa decidir. Vai continuar fingindo que está tudo bem? Ou vai voltar para a verdade? O plano das trevas nunca foi tirar as pessoas da igreja. Foi esvaziar a igreja de dentro. Tornar os templos bonitos, mas frios, as palavras doces, mas sem unção, os líderes carismáticos, mas sem santidade. E está acontecendo. As igrejas estão cheias, mas de corações vazios. E você sabe disso. Por quê? Sente. Porque percebe. Porque não consegue mais viver da aparência e no meio disso tudo, você, lutando para manter a fé viva, rezando no seu canto, buscando sentido no meio da confusão, sentindo falta de algo que ninguém ao seu redor parece sentir. E é por isso que essa mensagem chegou até você, porque mesmo que ninguém entenda, Deus entende, e Ele está te chamando, está te dizendo, não temas, eu sou contigo. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva, Deus é fiel, eu creio. Você ainda pode se levantar, ainda pode reacender a chama, ainda pode fazer parte da resistência silenciosa dos verdadeiros filhos da luz. Aqueles que mesmo sozinhos continuam orando, aqueles que mesmo desprezados continuam proclamando, aqueles que não se dobram diante do erro, mesmo quando o erro está no altar. Você é um desses, e Padre Pio está orando por você agora. Tempestade está aqui, mas você não está sozinha. Há outros como você, há um remanescente fiel, espalhados, escondidos, perseguidos, mas firmes, com os olhos fixos na cruz, com o coração cheio da presença. E quando tudo parecer perdido, esses se levantarão. E quando o falso cair,
esses serão exaltados, porque Deus não abandona os que o buscam em espírito e em verdade. A escuridão nunca venceu a luz, e não será agora que vencerá. Mas a luz precisa ser mantida acesa, e ela arde no coração dos que não se renderam, no coração dos que jejuam em silêncio, dos que oram no escondido, dos que ainda choram ao ouvir o nome de Jesus, dos que ainda creem no céu, mesmo quando tudo parece indicar o contrário. Padre Pio avisou: agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Você chegou até aqui por um motivo. Não foi acaso, não foi coincidência, foi um chamado. E agora você tem uma escolha: voltar para a superfície, para a religião fria, para a fé sem essência, ou continuar buscando, continuar orando, continuar se aprofundando nas verdades que foram escondidas. Porque quanto mais você busca, mais o céu revela, mais o Espírito fala, mais a profecia se cumpre. E se você está chorando agora, é sinal de que ele já começou a te tocar. Se seu coração está apertado, é porque ele já entrou. E se você sente que não está mais sozinha, é porque o Espírito já está aí, te confortando, te fortalecendo, te preparando para o que vem. Porque o que vem será duro, mas quem estiver com Deus suportará, vencerá. Padre Pio disse: no fim, os pequenos serão os grandes, os que foram calados falarão, os que choraram escondidos serão consolados. E os que foram fiéis verão o céu se abrir. Essa promessa é para você. Se mantenha firme. Não se venda, não se cale, não se desvie, porque o tempo é curto e a hora é agora. Respira fundo, enxugue essas lágrimas. A luz voltou a brilhar em você. E por mais que pareça pequeno agora, esse brilho vai crescer, vai se espalhar, vai iluminar outros, vai fazer diferença, porque Deus escolhe os improváveis, os esquecidos, os machucados, os que ninguém viu, mas que Ele viu. E se você sentiu que essa mensagem foi para você, então se prepare, porque no próximo vídeo revelaremos algo que o Vaticano tentou esconder por décadas, um conteúdo que pode mudar sua forma de ver tudo que você conhece como igreja. E só quem tem coragem vai continuar, só quem tem sede da verdade vai aguentar. Por isso, fique atenta. O próximo vídeo trará o que muitos têm medo de dizer, mas você que chegou até aqui está pronta. Até lá, que Padre Pio te proteja, que o Espírito Santo te conduza e que Deus fale contigo enquanto você dorme. Amém.